Oi, Ricardo, tudo bom? Boa Olá, noite, tudo boa jóia? noite. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que Tamo junto, vamos legal, lá. tamo junto! Ô, Ricardo, eu estava avisando pro pessoal que essa live Sim, depois vai para o nosso canal no YouTube. Olha que legal, o Espaço Renovare agora tem um canal no YouTube, se chama Espaço Renovare Núcleo Psicopedagógico, e assim que termina a gente já coloca lá para outras pessoas poderem assistir, né? Então eu estava convidando o que pessoal aqui a maravilhoso. entrar lá no nosso canal, se inscrever, aciona o sininho, e mais do que isso, eu estava falando para eles que sempre tem alguém, né, Ricardo, que precisa ouvir Sim, sobre uma sim. orientação, né, do tema de hoje. Relacionamento pais e filhos. Sempre tem. Então eu estava pedindo para eles mandarem, né, no aviãozinho, para alguém, para alguma família que possa Isso participar. mesmo, isso mesmo. De Legal, repente, alguma, legal. de repente, alguma orientação sua vai ser útil aí, né? Então vamos lá, vamos ajudar. A ideia é essa. E Que você também, alegria, meu viu? amigo? Eu tô bem, graças a Deus, finalizando aqui mais um dia de trabalho, né? E com esse Eba! presente incrível que é o nosso encontro de hoje. Estou muito feliz, muito animado. O tema é maravilhoso e eu tenho certeza que É, quem está com a gente aqui hoje vai ser muito agraciado de conhecimento, de partilha, de reflexão. Que alegria, viu, Giane? que Muito feliz. bacana. Ô, Ricardo, hoje eu vou fazer diferente, né? Então, geralmente eu Sim, apresento o meu convidado, mas hoje eu vou trocar. Hoje eu vou pedir que você mesmo se apresente para o pessoal que está aí. Só dizendo assim, gente, o Ricardo Alexandre é um amigo assim de muitos anos, né, Ricardo? Mas a é pessoa, verdade, verdade. o profissional Ricardo, eu queria que você mesmo se apresentasse, pode ser? Claro, claro, Giane, claro. Olha só, eu tenho 40 anos, com um rostinho de 18, né? Aê! Aê! Sou casado já, há 20 anos casado com a minha esposa Adriana. Nós somos pais de 4 filhos. Os 4 filhos Uau! são lindos, a cara da mãe, graças a Deus, viu? Né? E, e também, há mais de 20 anos também, eu trabalho com pessoas, aonde eu desenvolvo pessoas, e nos últimos 5 anos eu tenho direcionado muito dos meus estudos, das minhas pesquisas, né, da busca de conhecimento para a psicologia cognitiva, a psicologia comportamental também, e tenho desenvolvido trabalhos de consultoria pessoal através do coaching, life coaching, coaching para casais, coaching para empresas também. E sou muito realizado porque hoje eu vivo em plenitude a minha missão de vida. Muito feliz de estar com você nessa live. Vai ser incrível, gente, tenho certeza. Que legal. Olha, gente, eu já fiz um acompanhamento com o Ricardo, né, como coach, e foi excelente, foi maravilhoso. Então, se você quer conhecer, né, Ricardo, quer fazer Sim, sim, uma sim. experiência com esse trabalho, né, muito bom mesmo, vale super a pena. Vamos começar? É verdade, né? A gente fez um processo incrível, lembra, Giane? Meu Deus, Aham, né? aham. E é muitas coisas que você está vivendo hoje no Renovare, eu lembro que eram metas lá do nosso processo. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Verdade, é verdade. Ô, Ricardo, então assim, como o nosso tempo aqui no Instagram não é tão longo, então a gente já vai começar aí, né? Então eu queria Legal, começar legal. fazendo uma pergunta para você, tá bom? Eu acredito que essa Sim. pergunta vai ajudar muitas pessoas. Eu queria perguntar para você o seguinte: quais são os desafios hoje enfrentados nos relacionamentos pais e filhos? Olha que tema, olha que pergunta fantástica, né? Quando a gente fala de relacionamentos entre pais e filhos, quando nós Uhum, falamos de equilíbrio desse relacionamento, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Logo de cara, primeiro, o equilíbrio significa a capacidade, né? O equilíbrio no relacionamento entre pais e filhos significa a capacidade de reconhecer, atender e desenvolver todas as necessidades
não somente dos filhos, mas também dos pais. Olha que incrível, né? Isso é o equilíbrio, essa capacidade de identificar, a capacidade de desenvolver e fazer com que cresça e seja atendida às necessidades de pais e de filhos. Quando falamos de relacionamento entre pais e filhos, Giane, e quando nós falamos dessa busca do equilíbrio, existe duas questões importantes. Primeiro, existe um mundo ideal, não é verdade? O mundo ideal. Qual que é o mundo ideal dos relacionamentos entre pais e filhos? Aonde todas as necessidades entre pais e filhos são atendidas. Todo mundo é equilibrado, todo mundo é puro, santo, não é? E tem o mundo real, não é verdade? O mundo real é onde a gente sabe que é o que nós vivemos nas famílias hoje. Nós sabemos que nem todas as necessidades de todos os membros de uma família, pais e filhos, elas são atendidas. Não são, porque ninguém consegue ser equilibrado o tempo todo. Ninguém consegue ser equilibrado, zen, não é? O tempo todo. Ou seja, é muito comum que haja desequilíbrios. O desequilíbrio ele faz parte da vida. Então nenhum pai, nenhuma mãe consegue se manter equilibrado 24 horas. Então você papai, você mamãe, aqui amigo do Renovário, se você pensa assim, ai meu Deus, tem hora que eu desço do salto, tem hora que eu não consigo manter o meu equilíbrio. Parabéns. Bem-vindo ao mundo dos humanos, tá bom? Bem-vindo ao mundo dos humanos. É o mundo real, é a realidade. Nós não conseguimos ser equilibrados o tempo todo. Então, essas são premissas muito importantes. Quando se fala de equilíbrio nesses relacionamentos, Giane, existe uma divergência de opiniões. Opiniões entre pais, mães, profissionais, até mesmo entre teóricos que falam desse assunto na psicologia. Para alguns, acham que equilíbrio entre pais e filhos é uma questão de amizade. Será? Para outros, o equilíbrio nos relacionamentos entre pais e filhos é questão de autoridade. Será? Qual será verdadeiramente o ponto-chave que pode trazer equilíbrio para um relacionamento? Eu acredito, como pai, como profissional, eu atendo aqui todos os dias pais e mães, filhos. Um grande desafio, como você perguntou, está justamente na dificuldade de comunicação. Um deles, sem dúvida, é este. Sim. A dificuldade de comunicação. Eu sempre ensino isso para os meus alunos, para os meus coaches, que comunicação ela é uma competência fundamental para ter sucesso em qualquer área da vida, principalmente no equilíbrio entre pais e filhos. Por que a comunicação? Porque, de um lado, nós temos os pais que possuem dificuldades de realmente conseguir manifestar aquilo que querem dos filhos, que esperam dos filhos. Do outro lado, nós temos os filhos com dificuldades de manifestar aos pais aquilo que eles sentem e aquilo que eles esperam dos pais. E quando existe esse ruído de comunicação, Giane, nós vamos perceber que, de um lado, estão os pais excessivamente, muitas vezes, esperando algo extraordinário dos filhos, com cobranças excessivas, e do outro lado, nós temos os filhos achando que sempre não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para ser ouvidos. Ou seja, um dos desafios maiores nos tempos atuais hoje é os ruídos na nossa comunicação. Se os pais, se os filhos, se todos nós desenvolvêssemos habilidade, né, de se comunicar, de se expressar, de falar dos seus sentimentos, de escutar o que o outro está dizendo, com a intenção que o outro está dizendo, com certeza seria uma via mais fácil para encontrar o equilíbrio. Outro desafio muito grande, eu quero apontar aqui mais dois, tá? Então, o primeiro grande desafio hoje é o ruído na comunicação, isso é real, tá? E isso vai variar de acordo com a idade. A criança tem uma linguagem específica, o adolescente tem uma linguagem específica. Outros dois desafios, Giane, que eu acredito que são muito presentes hoje, é a rotina, é o tempo. Porque nós, pais,
Você é mãe, você sabe, você é uma profissional, cuida aí de um instituto, de um espaço de educação. A rotina, ela muitas vezes é um desafio, porque é o tempo que temos que dedicar ao trabalho, aos projetos profissionais. Nós vivemos num mundo organizacional, profissional, que exige muito aperfeiçoamento, atualização, aprender línguas, aprender aquilo. E cada vez mais a rotina tem roubado o tempo entre pais e filhos. E não somente o tempo dos pais, mas o tempo dos filhos. Os filhos, eles já crescem com aquele grau grande de exigência, de estudo, de ser o melhor, de fazer curso daquilo, curso disso, esporte e artes. Então, o tempo também, a rotina é um desafio. E é claro, um terceiro desafio muito grande, e aí os pais que estão acompanhando a gente vão concordar aqui, porque é algo muito presente na nossa vida, você que é mãe também deve saber, é justamente esse equipamentinho aqui, ó, que nós estamos usando aqui, ó. Esse equipamentinho aqui. Hoje, com essa variedade de equipamentos eletrônicos, tecnológicos, dependendo da família, do número de pessoas, até mesmo do número de celular que tem, de televisão, de computador, esses aparelhos eletrônicos, eles vão criando um grande abismo. Um abismo entre membros da família, um abismo entre pais e filhos, um abismo entre filhos e pais, fazendo com que cada um vá vivendo na sua ilha. Na sua ilha. Todos moram na sua casa, mas cada um tem a sua ilha. Cada um tem o seu mundo, cada um vai ficando cada vez mais distante. Eu acredito, então, que se nós pudéssemos resumir 3 grandes desafios hoje, nessa busca de equilíbrio entre pais e filhos. Primeiro, sem dúvida, os ruídos da comunicação. Depois, a rotina. Esse alto nível de exigência que o mundo hoje moderno, ou melhor, pós-moderno, exige da gente. E também essa gama, essa vasta variedade de tecnologias, de aparelhos eletrônicos, essa necessidade que as crianças e os filhos já crescem, de estar conectado em tudo, de saber de tudo, e é rede social, Instagram, é Facebook, é postar, é conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu creio que esses 3 grupos, eles podem resumir vários desafios que estão dentro desses 3 grupos. Eu tenho certeza. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de desafios, né? De problemas, de dificuldades, mas eu gostaria de resumir esses três. A rotina, são bem atuais, né? Os aparelhos eletrônicos e os ruídos na comunicação. E aí, ruídos na comunicação, a gente pode desdobrar em muitas outras coisas. A incapacidade de ter uma escuta ativa, a incapacidade, muitas vezes, nossa, dos pais, de entender a fase de desenvolvimento, as exigências daquela fase. Muitas vezes há um desinteresse nosso, dos pais, de ler sobre isso, de aprender. Hoje é tão fácil acesso à informação, não é? Hoje tem tanta gente produzindo conteúdo que pode facilitar a nossa vida, mas esses ruídos na comunicação, a rotina exigente, esses aparelhos eletrônicos vão tornando desafiadores a convivência entre os pais e os filhos. Olha, a gente podia fazer uma pergunta aqui, hein, Giane? O que você acha? Vamos lá, ó. Quem está acompanhando a gente aqui, ó. Quem aqui é pai e está acompanhando a gente? Quem não é pai é filho, né? Então, se você que está acompanhando a gente pudesse dar uma nota aqui, ó. Como está o seu relacionamento com os seus pais e o relacionamento com os seus filhos? Qual nota que você dá hoje, quem está nos assistindo, comenta para aí, o né? equilíbrio, né? Isso, escreve aqui embaixo aí, ó. Coloca o número aí, deixa a nota, né? De 0 a 10, de 0 a 10, 0 a 10. Qual a nota que você dá para esse equilíbrio, essa harmonia no relacionamento da sua casa, da sua família? Pais e filhos, filhos e pais. Ó, o pessoal vai escrevendo aqui, né? Olha só, isso aí, que bacana, isso aí, ó. Dá uma nota aí de 0 a 10. Olha só, de 2 meninões, o Felipe escrevendo aqui, né? Qual que é a nota, satisfação que você tem hoje com o seu relacionamento, com esse equilíbrio, essa harmonia
entre pais e filhos? De 0 a 10. Qual é essa nota? Ó, o pessoal tá escrevendo aí, Gê. Olha que bacana aí, ó. É verdade. E não é fácil, né, Ricardo? E principalmente quando você tem mais de um filho. Por quê? Cada filho tem um jeito, cada filho age de uma forma. No mesmo conflito, cada um tem uma forma de agir. E para o pai, coitado, que está lá, com um filho, com 2, com 3, e de repente, porque em determinado conflito, um se fecha. No outro, ele já chega e já conversa, já fala, já afronta, né, muitas vezes. E como é que faz para, né? Então, assim, realmente é um desafio, eu diria. Você criar, Sim, desenvolver, sim. você criar os filhos, você manter a harmonia e equilibrar esses conflitos é um grande desafio, né? Você falou algo muito importante. Muito bom, muito bom. Você falou algo muito importante, porque cada um de nós somos únicos, né, Giane? Nós somos únicos, nós não somos iguais. Não existe uma forma para educar os filhos. Tanto que se a gente buscar os primeiros teóricos da psicologia do desenvolvimento humano, antigamente, há décadas atrás, o que eles pensavam sobre as crianças? Que eram adultos em miniatura. É verdade. E não era assim antigamente? Se colocava todo mundo numa forma. E hoje, há um tato, uma sensibilidade que os pais precisam ter é entender essa individualidade de cada um. Cada um tem uma personalidade, cada filho tem um temperamento, cada filho tem um sistema de percepção representacional, uma maneira de ver a situação, uma maneira de lidar com as suas emoções. Você falou sobre algo muito importante, essa individualidade. Cada um é de um jeito. Na sua casa eu sei que cada um é de um jeito, na minha também. É ou não é, Giane? Com certeza, com certeza. E não foi fácil também, viu? Hoje, graças a Deus, já estão adultos, né? A minha mais nova já tem 19 anos, então, quando eu recebo as mães aqui, sabe, Ricardo? Que tem mais de um filho e tá, não sei se o termo seria esse, tá perdida, tá com conflito mesmo. Gente, como eu entendo? Como eu entendo a mãe quando ela senta aqui do outro lado da minha mesa e começa a partilhar tal, é aí que eu consigo trazer, né, para ela aquilo que eu já vivi também. Porque mãe gosta de trocar informação com mãe, né? Então, muitas vezes eu relato como eu agia com os meus, e eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Então, trocar informação, dar dicas, porque cada casa, olha, se não bastasse cada filho ser de uma forma, cada família também é única. É um jeito diferente de ver. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Por quê? Porque foram criados de maneiras diferentes e, de repente, se uniram, tiveram os filhos e os conflitos aparecem. Se não bastasse o conflito dos filhos, ainda tem os conflitos que nós trazemos, né, para o nosso casamento. Então, olha, gente, como é desafiador. Mas, olha, Ricardo, posso falar? Vale muito a pena. Sim. Vale muito a pena. É incrível. Eu lembro, o Felipe, ele era muito, o meu mais velho, né? Eu lembro que às vezes eu via a luz do quarto dele acesa de madrugada. E o Felipe nunca era muito de falar, de chegar. Então eu já sabia que eu tinha que ir até o quarto dele. E muitas vezes eu entrava, batia, Fê, tá acordado, às vezes 2, 3 horas da manhã. E ele estava lá, às vezes era período de prova, às vezes porque tinha brigado com a namorada. Na época ele era jovem, adolescente, né? Eu falei, e aí, filho, tá precisando conversar? Às vezes ele queria conversar, às vezes não, mas ele sabia que eu estava lá. Eu sempre deixei essa abertura. Às vezes eram as meninas, e assim segue, né? E assim segue a vida. Você falou algo muito importante, né? Muito importante isso que você falou, Giane, que essa questão, né, além dos desafios na relação entre pais e filhos, tem os conflitos internos dos pais, né? Fantástico isso, parabéns. Muito importante, muito importante. Ô Ricardo, então aí nós falamos dos desafios, né, que você relatou, achei fantástico, muito bom. Eu acho que foi muito claro, né? Eu acredito que tenha ajudado. Só falando das notas, eu vi
Teve gente que colocou nota 7, teve gente que colocou nota 8. Teve Olha um ali só. que arriscou um 10. 10, hein? Que legal, hein? Ô, bacana. Põe ele na live, faça o segredo pra gente. Tá, ô Ricardo, então depois de você relatar os desafios, eu queria te fazer outra pergunta. Diz aí para nós, para os pais, né, em geral, que estão assistindo ou que vão assistir depois no YouTube, gente, entra lá, se inscreve, aciona o sininho. Legal. Então, assim, quais são, então, Ricardo, as estratégias que os pais podem usar para manter esse equilíbrio na relação? Fala aí as estratégias para o pessoal. Olha que bacana. Eu quero dividir aqui essas estratégias em 2 grupos, tá? Eu quero dar aqui algumas estratégias da relação entre pais e filhos, mas também eu quero trazer aqui, até mesmo como treinador comportamental que eu sou, coaching, com o trabalho que eu faço, algumas estratégias pessoais. Porque papai, mamãe, você que está nos acompanhando, se você quer que a sua relação com o seu filho seja boa, equilibrada, você tem que estar bem. Você tem que estar equilibrado. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, primeiro eu quero compartilhar aqui um grupo de estratégias para a relação. E depois um grupo de estratégias mais de aplicação pessoal para os pais que estão nos acompanhando. Primeiramente, isso eu sempre trabalho nas minhas mentorias aqui com os casais que eu faço. É fundamental que os pais entendam que para desenvolver equilíbrio na relação com os filhos, é necessário ter tempo para os filhos. Tempo. Os nossos filhos, os momentos com eles têm que entrar na nossa agenda. Tem que entrar, né? Eu falava ontem com uma amiga minha, né? E eu falava com ela, eu perguntava para ela, ela tem 3 filhos, hein? 3 filhos. Se ela estiver me ouvindo, assistindo aqui, ela vai lembrar a nossa conversa de ontem. Aí eu perguntei para ela, e você, o que você vai fazer em casa no final de semana? Aí ela respondeu assim, final de semana eu não tenho nada para fazer. Trabalhei a semana inteira, final de semana eu vou ficar de boa, sem fazer nada. Eu falei, peraí, e os filhos? É ou não é? Porque a gente acha que educar filho é só colocar no mundo e deixar lá que nem planta, rega que cresce. Não, não é assim não. Não é assim, não é verdade? Né? Então, tem que ter tempo destinado aos filhos. Tem que colocar o tempo com os filhos, como a gente coloca na nossa agenda tempo para o trabalho, tempo para o esporte, tempo para academia, verdade. Tempo para fazer uma terapia, tempo para você poder aprender um curso novo. Porque aquilo que é importante para a gente encontra tempo. Isso é fantástico. Né? Muitas vezes os pais usam a rotina, usam o excesso de tecnologia para dizer assim, eu não tenho tempo para o meu filho. Não é que você não tem tempo, seus filhos não são prioridade ainda. Tudo aquilo que é prioridade, você encontra tempo. Eu tenho certeza. Então, primeira estratégia, coloque na sua agenda tempo para os seus filhos. Ou seja, torne os seus filhos prioridade. E aqui eu lembro de uma frase muito importante, né, muito lúdica, lá do livro do Pequeno Príncipe, muito antiga, olha só. O Pequeno Príncipe vivia naquele mundinho dele com aquela rosinha bonita, né? E uma das frases do livro diz assim, não é? O tempo que você dedica à tua rosa é o que torna a tua rosa importante para você. Olha que poderoso isso. O tempo que você dedica aos teus filhos é o que vai tornar os teus filhos importantes para você. Mas não basta colocar na agenda não, viu? Tem que ter tempo de qualidade. E quando eu falo de tempo de qualidade, não é você passar a maratonar uma Netflix com o filho no sofá, não. Não é você ficar jogando videogames apenas. É olhar para ele. É conectar-se. É você conectar ao coração dele. Esse tempo de qualidade é muito importante. É claro que atividades lúdicas, hobbies, diversão, podem ser formas criativas a gente passar o tempo com os filhos. Mas nada substitui o olho a olho, o coração no coração.
Essa é uma primeira estratégia. Você gostou da plantinha, né? Né, Giane? Você gostou da plantinha, né? Filho da que tem planta, né? Tem gente que acha que filho é que nem samambaia. Você pendura a samambaia e vai regando. Não é assim não, viu? Ai, Ricardo. Tem coisas que não dá para terceirizar, né, Ricardo? É verdade, é verdade. Você falou algo importante. Tem coisas que não dá para terceirizar. E nós temos feito isso. Nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos para os professores, catequistas, muitas vezes também para a televisão, a internet, YouTube, e fora padrinhos, parentes, né? Avós, vós. É claro que existem exceções, mas nós não podemos terceirizar, porque isso é uma responsabilidade nossa. Por mais que seja desafiador o tempo, por mais que haja ruídos na comunicação, o pai e a mãe tem que pedir sabedoria, criatividade, para poder passar tempo de qualidade com os filhos. E é claro, algumas outras estratégias são importantes, tá? Primeiro, a gente tem que entender que o filho não vem com manual. É ou não é? Giane? Ele não vem com manual. Né? Você compra um celular novo, você compra um aparelho, uma cafeteira, é fácil. Você olha o manual, você aprende a mexer nela. Olha que maravilha. Né? Mas o filho não vem com manual. E outra coisa, nós não temos, isso você que está nos acompanhando deve ter ouvido várias vezes já, não existe curso para ser pai. Não existe faculdade para se tornar pai. A gente aprende a ser pai sendo pai. É na raça. Então, na raça, isso mesmo, na raça, né? A gente aprende, né, a ser pai usando algumas estratégias, como paciência. É paciência. Não é no seu tempo. Cada filho, para que haja harmonia nesses relacionamentos, é fundamental que haja equilíbrio entre a amizade e a autoridade. Tem muitos pais que eu escuto dizer assim, meu filho é meu amigo, é meu amigão, eu sou amigão do meu filho. Tem que haver equilíbrio entre a amizade e a autoridade. Isso é muito importante para não confundir a autoridade com o autoritarismo, que eu acho que é muito fundamental, né? Separar também a questão no relacionamento, cultivar um relacionamento de amor, de equilíbrio, de confiança, de paciência, mas mantendo sempre o respeito. Sim. Ricardo, deixa eu só te perguntar uma coisa, desculpa. Você está conseguindo me ouvir direito? Porque a sua voz parece que está cortando um pouco. Oi, tá me ouvindo, Giane? Oi, Ricardo, voltou agora. Aê, voltou. Ótimo. Agora sim. Agora voltou. Que é isso? Fica tranquila. Vamos lá. Quem sabe gente, faz ao vivo. Vamos lá. Ao vivo é assim. É isso Desculpa, mesmo. retoma lá, Ricardo, por favor. Você estava falando das estratégias, né? Isso, então. As estratégias, né, para buscar essa harmonia no relacionamento entre pais e filhos, primeiro, como a gente falava, é necessário, só recapitulando, dedicar tempo de qualidade. Tornar os seus filhos prioridade. Colocar ele na sua agenda. Isso é muito importante. E claro, nenhuma estratégia vai substituir o entendimento de que o processo de educação, de desenvolvimento, é um processo que exige paciência, é um processo que exige flexibilidade, é um processo que exige amor e principalmente construir uma relação de confiança. Eu acredito verdadeiramente, Giane, numa educação baseada na confiança. A educação baseada na confiança, ela não extrapola os limites, não confunde amizade com autoridade. Sabe diferenciar momentos de amizade e momentos de autoridade. Uma relação de confiança, ela não deixa a autoridade cair no autoritarismo. E uma relação de confiança, né? Isso, justamente. Uma relação de confiança também não permite que nesse relacionamento se perca o respeito.
São amigos, sim, mas o respeito, isto é fundamental. E uma outra estratégia muito importante é que nessa relação de educação entre os pais e os filhos, é fundamental que haja o afeto. Todo movimento de comunicação, seja ele de postura, de comportamento, de palavras, tem que ser, vamos dizer assim, na atmosfera do afeto, do amor. Trabalhar muito a validação positiva, o elogio, não é? A validação positiva. Às vezes nós pais vivemos criticando. Nós deixamos que o viés de negatividade da gente seja muito excessivo. Vivemos criticando e não valorizamos, não validamos positivamente aquilo que os nossos filhos conquistam. Celebrar com eles as pequenas conquistas. Isso favorece criar essa atmosfera de confiança. Senão, vai ficar cada vez mais distante o abismo, nós vamos ficar cada vez mais longe deles, e aí, quando a gente percebe, a vaca vai para o brejo, as dificuldades aumentam, e nós temos que lidar com problemas muito maiores. E finalizando aqui, essas estratégias do relacionamento, eu quero apontar duas coisas importantes. Eu acredito que é importante, porque isso foi importante na relação com os meus filhos também, Giane. Primeiro delas é a religião. Eu acredito que a religião, ela é uma estratégia espiritual, comportamental, muito importante. Não tem como nós falarmos de educação e educar os filhos nas virtudes, em uma vida virtuosa, sem a importância da religião, da construção da espiritualidade familiar. Isso é muito importante. E algo fundamental, sem dúvida que nada substitui, uma grande estratégia é justamente o exemplo. Nossa, o exemplo é uma grande estratégia, né, Giane? Nós temos que viver, nós temos que falar, nós temos que viver aquilo que nós cobramos dos filhos. Nós não temos que ser perfeitos, mas nós temos que estar sempre buscando viver aquilo que nós sempre criamos de expectativas deles. Por quê? Porque o exemplo, ele é uma grande estratégia de comunicação e de educação e relação com os filhos. Então, papai e mamãe, entenda, os nossos filhos, principalmente as crianças, eles vão aprendendo por imitação. Nós sabemos que as qualidades dos filhos, muitas vezes, são filhas das qualidades dos pais. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais também. Então, se autovigiar, se autopoliciar, para que você também dê o exemplo. Não precisa ser perfeito, mas busque ser alguém melhor e que faça de tudo para uma relação saudável. Faz sentido para vocês? Total. Ô, Ricardo, é a coerência mesmo, né? De você cobrar uma coisa que você precisa também fazer. Ser coerente, né? Sim, justamente. Você sabe, quando você estava falando de tempo, de afeto, de qualidade, às vezes a pessoa não consegue ter muito tempo para doar para o filho, né? Às vezes não consegue ficar 2, 3 horas, não sei, meio período. Mas 1 hora com qualidade faz toda a diferença, né, Ricardo? Já ajuda demais. Teve um tempo na minha vida, Ricardo, que era o tempo de faculdade. Então eu lembro que eu fazia faculdade, eu trabalhava na APAE na época e trabalhava também na própria universidade. E de quebra eu ainda fazia um curso de Libras na PUC em São Paulo. E para ajudar, a minha casa estava em reforma, ou seja, eu saía cedo para a faculdade e voltava às vezes 11 horas da noite. Então era um tempo muito corrido. Qual era o tempo que eu tinha com eles presencial? O período que eu saía da faculdade, vinha em casa, ajeitava o almoço e ia buscar os 3 na escola. Cada um numa escola. Então era o tempo de pegar, deixar em casa, porque eu entrava acho que 1 e pouco, na APAE aqui em São Caetano. Então quando eu chegava em casa, 11 horas da noite, 10 e meia,
me batia uma dor, sabe? Falei, puxa vida, passei mais um dia e não estive com eles. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma estratégia que eu usei durante muito tempo. Eu olhava a mala deles, porque no dia seguinte eles tinham aula. Então, eu dava uma olhada antes de eu ir dormir, se eles tinham organizado tudo. Se eles tinham pegado o material para a aula do dia seguinte e tal. Graças a Deus, eles nunca me deram trabalho nesse sentido. Cada um fazia a sua parte. Então, eu pegava o estojo de um, deixava um bilhetinho. A mamãe te ama. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me achar. No outro, eu deixava um bilhetinho na próxima folha onde ele ia escrever no dia seguinte. Então, por muitas vezes, eu usei isso. Então, eles sabiam que, apesar de eu não estar com eles um período muito longo, eles tinham meu telefone, eles sabiam onde eles podiam me achar, e no final de semana eu estaria com eles. Então, o bilhetinho funciona muito. É muito legal. Olha só. Ó, o Felipe, o meu filho colocou aqui, ó, eu lembro disso e deu risada. Então, assim, uma outra coisa que eu fazia, Ricardo, sabe o que era? Às vezes, no final de semana, cada um tem um gosto de comida. Então, às vezes, eu fazia a sobremesa que um gosta, o prato que o outro gosta, e fazia aquilo dali. Aí eu tinha que agradar o Ronaldo e os três. Mas era uma forma que eu tinha. Super Giane, hein? Meu Deus do céu, hein? Então, eu penso que cada família pode pensar em algo que pode agregar, porque filho precisa de referência. E referência é pai e mãe, precisa ser pai e mãe. Porque senão ele vai buscar referência onde? Se ele não acha isso, não é? Olha, você falou de algo muito importante, que é a criatividade. Né? Com esses desafios que nós temos, ruídos na comunicação, a rotina que nos consome, os equipamentos eletrônicos que nos distanciam, a criatividade é fundamental. Foi o que você fez. Você usou criatividade. Né? Você fez o que está ao seu alcance nas condições que você tinha. E hoje, nós temos o celular. Um áudio que você manda para o seu filho durante o dia. Oi, filhão, tudo bem? Papai está trabalhando, saudade de você. Pensei em você, tá tudo bem? Não é? Um bilhete que escreve, excelente. Uma ligação na hora do almoço. Né? É verdade. Fazer um ato de serviço, olha só. Você fez um ato de serviço, poxa, fez o que eles gostavam. E principalmente, não importa o tempo. Não importa o tempo. Se é 10 minutos, é 15 minutos. Faz. Com certeza. É o abraço, é o cheiro, tá? Ó, lá em casa eu tenho 4 filhas, 4 filhos. O Rafael, para ganhar um abraço, é um desafio. Tem que amarrar o homem para dar abraço no homem. É um desafio, tá bom? Tá certo? É o mais velho. Olha que bacana. É o mais velho, o Rafael. Eles têm o costume de pedir a bênção para dormir, né? Aí todo mundo vem, dá a bênção, dá beijo no rosto, ele dá o cabelo. Ele dá o cabelo para beijar assim, ó. É o jeito dele. É o jeito dele. Então, né? Mas existe uma linguagem do amor dele também, né? Uma linguagem do amor dele. A Vitória também, para arrancar um abraço, também é um desafio, tá? Mas ela é menos que o Rafael. A Sara, se deixar, ela vive abraçada comigo o dia inteiro, tá certo? A Mariana também, mais nova, carinhosa, mas os gestos de afeto, um beijo, um abraço, sorriso, e principalmente, né, quando o pai e a mãe estão em constante desenvolvimento, o pai e a mãe, ele tem capacidade para separar a vida profissional da vida pessoal e familiar. E aqui entra uma competência muito importante, Giane, que eu trabalho muito aqui nos meus processos de coaching, de desenvolvimento, que é a inteligência emocional. Nós, pais, precisamos ter inteligência emocional. Porque as nossas emoções têm, muitas vezes,
elas podem ser uma grande estratégia para aproximar pais e filhos, as emoções, mas elas podem estar destruindo. As emoções tóxicas, a falta de autocontrole, ela pode estar destruindo os relacionamentos. E entenda, inteligência emocional é uma competência que se aprende, se treina e que se desenvolve. Saber lidar com as suas emoções, papai e mamãe. Aqui eu quero entrar aqui já no último grupo, né, das estratégias pessoais. Papai e mamãe, desenvolva inteligência emocional. Para que você saiba interpretar suas emoções e as emoções dos seus filhos. Lidar com as suas emoções e com as emoções deles. Papai e mamãe, é fundamental aceitar que quando se tem filhos as coisas mudam. Tem pai e mãe que tem filhos e acha que vive só o casal. Não, as coisas mudam. Quando se tem filhos, aceite que dói menos. As coisas mudam, não é mais como antes, quando era só você e a tua esposa, só você e o teu esposo. Então aceita que as coisas mudam. Desenvolva a inteligência emocional. E principalmente, desenvolva hábitos de uma vida equilibrada. Saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Porque se você, papai, você, mamãe, estiver equilibrado, alinhado, com certeza vai ser mais harmonioso a sua relação com seus filhos. Eu tenho trabalhado muito nisso. Pode falar, Giane, fica à vontade. Não, eu ia só... quando você terminar de fazer a conclusão, eu estava lembrando aqui e ia te perguntar. Você está com um curso de inteligência emocional que você está organizando, não é? Sim, sim. Eu vou começar um curso dia 21 de julho, tá? Vai ser um curso online, ao vivo. Serão 5 terças-feiras, tá? Sempre às 20 horas, nós vamos fazer pela plataforma Zoom. Olha que bacana, né? Então, as inscrições, elas são limitadas, né? É um grupo que nós estamos fechando para que eu possa gerenciar bem esse grupo também. Mas quem quiser aprender, desenvolver, nós vamos trabalhar conceitos, ferramentas e principalmente treinar a inteligência emocional. Sintam-se convidados, viu, Giane? Eba, eu quero. Ô, Ricardo, vamos lá. Dá tempo de eu te fazer mais uma perguntinha? Porque ontem, quando eu fiz a publicação, eu abri para a pergunta e teve uma pessoinha chamada Felipe Ferreira, e ele fez a seguinte pergunta. Não sei nem se dá para responder. Como saber se eu estou dosando o amor na medida certa com as duas crianças dele? Ótimo! Papai Felipe em ação, hein? Quem diria, hein? Olha só! Bom, socorre aí que é meu filho, ele precisa cuidar bem dos meus netos lá, Ricardo. Olha só, eu entendo. Felipe, maravilhosa a sua pergunta, tá? Vamos lá. A questão do amor, do afeto, ela sempre é algo muito positivo. Muitas vezes, o amor, ele pode se tornar, o afeto, ele pode se tornar algo não tão sadio quando vai perdendo aquilo que eu disse no meio da nossa live. Vai perdendo a relação de respeito e de autoridade, tá? Quando o amor, ele vai pelo excesso, né, de amor, pelo pai, muitas vezes, querer passar pelo cara legal, não querer dizer não. Ele vai ocupando aquela área que é a área do respeito, da autoridade. Aí sim, pode gerar um desequilíbrio, tá? Então vamos lá, repito, o amor é sempre positivo. Sempre positivo. Mas, muitas vezes, em nome do amor, o pai pode se sabotar. O pai pode se sabotar, negando a autoridade que ele tem que se manifestar, negando o respeito que os filhos têm que ter, e se sabota na hora de dizer não. Na hora de dizer não, né? Porque a gente acha que amar é dizer sim para tudo, né? O Felipe tá ouvindo a gente aí. Felipe, vamos lá, ó. Dizer não também é amor, viu, Felipe?
Com Dizer certeza. não também é amor. Então, Sim. tem muitos nãos que eu recebi dos meus pais porque meus pais me amam. Tem muitos nãos que eu falo para os meus filhos porque eles entendem que eu amo cada um deles. Então, a dosagem do amor, ela é ideal quando se mantém o tempero da autoridade, do respeito, da confiança e da capacidade equilibrada de dizer não. Força, Felipe! Que vem o terceiro. Vai vir o terceiro ou não? Não, calma, Ricardo. Calma, Acho que é calma, né? Acho, olha só, hein? O Ricardo, na verdade tem que haver o equilíbrio, né? Porque tudo que é excesso estraga, inclusive o excesso de amor. O excesso de amor te priva a pessoa dos tombos, né, da vida, porque a superproteção também prejudica, né? Então tem que pedir. A semana passada a live foi sobre espiritualidade mesmo, diante das circunstâncias da vida, diante dos desafios, né? E foi o Ricardo Andrejuk que abordou o tema. Então, assim, a única pessoa que vai conseguir, né, dar esse equilíbrio para nós é o Espírito Santo de Deus. É a importância de Deus na família, né? Então, assim, esse alicerce, esse envolvimento, essa capacidade de você ter criatividade, esse equilíbrio de nem tudo, que o não também é amor. Quando você chama atenção, quando você corrige, você também está dizendo, filho, eu te amo, e é preciso isso. E muitas vezes nós não temos, né? Nós pais, nós mães temos medo disso. Não, e se eu fizer, ele não vai mais confiar. Não, você precisa ter a certeza de que a correção também é amor. Eu acho que é bem por aí, né, Ricardo? Verdade. Você falou algo muito importante. Muitas vezes o pai e a mãe, ele quer compensar nos filhos aquilo que ele acredita que faltou na relação com os pais dele. Olha que interessante. Verdade. Aí entra o olhar da psicanálise aí, né? Nós estamos projetando... Isso é muito comum, né? Isso muito comum, né, Ricardo? Eu ouço muitos pais dizerem assim, eu quero dar para os meus filhos tudo que meus pais não deram para mim, tudo que eu não tive. Como se isso fosse uma saída, e na verdade não. Então, você falou algo fundamental. O amor, na dose certa, ele é aquele gesto, aquela ação, aquele comportamento que permite o filho passar também pelas frustrações da vida. Porque são as frustrações que vai gerar maturidade, que vai desenvolver, que vai fazer ele entender que a vida, ela é alguém que bate duro. Não é fácil, não. As pessoas são alguém que bate duro. A vida, ela precisa ser vivida. E quando o excesso de amor tira a oportunidade do filho passar por frustrações, por entender que o não é positivo, o não também é amor, aí pode haver o desequilíbrio. Gratidão, Jane. Gratidão, Ricardo, Jane. Que pena que acabou. Eu ficaria aqui com você. Foi muito bom. Eu gostei demais. Você se prepare que você vai voltar com outro tema, viu? Já estou avisando aqui. Combinado. Foi muito bacana mesmo. Mas o tempo é curto, né? A hora passa muito rápido. E eu já quero... Sabe o que eu queria pedir para você fazer? Tira um print aí nosso, por favor. Ah, claro. Vamos fazer um print aqui. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Faz aí, peraí, deixa eu pegar aqui. Dá um sorrisão aí. Aí, deixa eu ver se foi aqui. Vamos ver. Acho que foi. Acho que tudo... Foi, né? Aí, foi, tudo certinho. Tá ótimo. Joia. Ô, Ricardo, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Olha, eu mesmo com os meus filhos já adultos, eu gostei demais e eu tenho certeza que quem participou também gostou. Obrigada por tudo, valeu mesmo.
o seu sim, a sua disponibilidade de estar aí conosco. E olha, Amém. gente, antes de encerrar, eu quero dizer para você, se você tem vontade quer conhecer o que é esse curso de inteligência emocional, entre em contato com o Ricardo Alexandre. Quer deixar o seu número, Ricardo? Sim, sim. Ó, o número é 11, né, São Paulo, né, 99914-3467. 99914-3467. Ou também pode mandar mensagem inbox lá no Instagram, né? Manda uma mensagem inbox, a gente conversa por ali. Ah, Ricardo, eu quero saber mais sobre o curso, eu quero fazer o curso online. Ricardo, eu quero saber mais sobre o seu trabalho, sobre o coaching, né? Como eu te falei, eu trabalho tanto com coaching individual, profissional, pessoal, mas também com coaching para casais. Eu tenho todos os dias atendido casais aqui e tem sido uma mentoria incrível. Sou muito feliz, viu? Muito feliz. Ah, legal. É isso aí, Ricardo. Valeu, viu? Né? Tá. Eu tenho um assessor aqui que ele fica me dando as dicas. Ele está falando aqui que para eu lembrar que essa live agora, assim que terminar, já vai para o nosso canal do YouTube. E mais uma vez, galera, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, por favor. Outras pessoas podem ser beneficiadas com essa live, né? Que vai ficar lá disponível. E por que não ajudar, né? O objetivo do Renovar é esse, ajudar as pessoas, desenvolver pessoas. E por que não ajudar se inscrevendo, mandando no aviãozinho? Tem muitas formas, né, Ricardo? E é isso aí. É verdade. Valeu, foi uma noite excelente. Obrigada. Bom descanso e até a próxima, Ricardo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe muito, viu, Jane? Tchau. Amém. Tchau, valeu. Valeu.